Graça e paz, bom dia, que o Senhor Deus abençoe a sua casa, que o Senhor Deus abençoe a sua vida poderosamente. Estamos nós aqui mais uma vez e hoje eu gostaria de falar sobre um tema: Deus não esquece. Lá em Hebreus capítulo 6, versículo 10 está escrito: porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho e do amor que vocês têm mostrado uns para com os outros e para com o seu nome, enquanto vocês servistes aos santos e ainda estão servindo. Aqui nós vemos que Deus nunca se esquece de nada que nós fazemos. Seja o que for que você está fazendo para Deus, existe uma promessa de que Ele não se esquecerá. Ele não esquece. Deus nunca esquece de nada que os seus servos fazem. O Senhor Jesus disse que no dia do juízo será lembrado tudo aquilo que a gente faz para os outros. Ele disse que qualquer coisa, em verdade vos digo que quando vocês fizerem qualquer coisa a um desses pequeninos irmãos, a mim me fizestes. Isso ele está falando aqui no dia do juízo, quando será lembrado tudo aquilo que nós fizemos ou fizermos. Ele diz que ainda que seja um copo de água, Mateus 10, 42, ele diz que um copo d'água, se alguém der um copo de água fria, que seja ao menor dos meus seguidores, certamente não perderá a sua recompensa. É o que o Senhor diz. Olha que coisa maravilhosa, que coisa extraordinária, que segurança que nós temos quando nós servimos a Deus, quando nós fizemos qualquer coisa para Deus ou para o nosso próximo. A Bíblia diz lá no Salmo 41 que quando você ajuda ao necessitado, o Senhor vai te livrar do dia mau. É o que está escrito lá no Salmo capítulo 41, versículo 1. Bem-aventurado é aquele que atende ao necessitado, o Senhor o livrará no dia do mal. Cada atitude de bondade que eu fizer, cada atitude de bondade que você fizer em direção ao seu próximo, com certeza será, você não perderá a sua recompensa, você não perderá o seu galardão. Lá em Atos capítulo 10, versículos 3 e 4, nós vimos que Cornélio estava orando ao Senhor e de repente o anjo do Senhor chegou para ele e disse o seguinte: Cornélio. E Cornélio então fixou os olhos no anjo, muito atemorizado, que o anjo disse, ele perguntou: o que é, Senhor? E sabe o que o anjo falou? E as tuas orações, as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Aquilo que nós fazemos, toda ajuda que nós fazemos, toda atitude de bondade em direção ao próximo, com certeza sobe para a memória de Deus. Outra coisa que Deus não se esquece, segundo a Bíblia, é que quando a gente ajuda no ministério da igreja, o apóstolo Paulo estava falando lá para a igreja de Filipos, ele disse que no momento eu não estou precisando de nada, minhas necessidades foram plenamente supridas pelas contribuições que vocês enviaram. Elas são um sacrifício de um aroma suave, uma oferta aceitável e agradável a Deus. Então, quando você investe no ministério, na igreja, na palavra do Senhor, na pregação do Evangelho, no sustento de um ministério, isso é agradável a Deus, é aceitável e agradável a Deus. Você deve pensar sempre nisso. Então, nós podemos pensar o que nós temos feito, ou ter a segurança de que nada que a gente faça para Deus será esquecido. Nada que a gente faça para Deus será esquecido. Mas só tem uma coisa que Deus faz questão de esquecer. É dos pecados, dos nossos pecados, quando nós nos arrependemos, quando nós confessamos, e Ele perdoa, dos nossos pecados confessados e perdoados, Deus faz questão de esquecer. Lá em Miqueias capítulo 7, versículo 18 está escrito
Que outro Deus há igual ou semelhante a ti, que perdoas a culpa do seu povo e esquece dos pecados daqueles que te pertencem? Que Deus há como o Senhor? A outro texto da Bíblia diz o seguinte, que o Senhor, Ele lança para trás de si as nossas iniquidades, nossos pecados e não se lembra mais deles. Isso é uma coisa que Deus faz questão de esquecer. Quando você confessa o seu pecado, a Bíblia diz, se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Existem as coisas que nós temos segurança que Deus não se esquece de todo bem feito, de toda obra praticada, de todo investimento no reino de Deus, de todo ato de bondade que nós fazemos em direção ao outro. Deus jamais se esquecerá. Mas os seus pecados confessados e abandonados, Ele perdoa e esquece. Senhor, quero pedir ao Senhor que o Senhor venha colocar no nosso coração que nunca nós vamos ficar sem galardão por aquilo ou sem recompensa daquilo que nós fizemos para o Senhor, para o ministério do Senhor ou para o nosso próximo. Temos uma promessa na Tua palavra que o Senhor não se esquece. E te agradecemos, Senhor Deus, por todos os nossos pecados confessados, perdoados, e o Senhor fez questão de esquecer deles. Senhor Deus, eles não vão para a sua memória. O que vai para a memória do Senhor é o bem que nós fazemos em direção ao outro, em direção à Tua obra. Nos ajude a cada dia investirmos no Senhor e no nosso próximo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.